dia! Eu gostaria de ressaltar que todos são bem-vindos e falar alguns comunicados aqui também. Aos domingos, vamos ter aqui o estudo bíblico, pelo Zoom, e o link fica na bio do Instagram, então acesse a página. Às terças-feiras, a gente tem as lives de oração, junto com a pastora Lia Keldan, maravilhosa. E eu gostaria de te convidar para participar desse momento que é de crescimento espiritual e bênção para a sua vida, para a nossa vida. Bom, para todos aqueles que perguntam ali pela internet ou estejam curiosos aqui também, a gente e queiram, né, entregar os seus dízimos e suas ofertas, fazer uma doação aqui para um lugar comunidade. O Pix ele vai aparecer na tela para quem está na internet e aqui em cima para quem está aqui presencial. A chave do Pix é o e-mail pix@umlugarcomunidade.com.br. E aí você pode fazer a sua contribuição. Bom, eu vou fazer uma reflexão breve. É um trecho de um livro que está no prefácio do livro Azorrag, e o escritor é o Luiz Saião. E diz assim: temos de admitir, há algo muito perigoso e assustador na religião institucionalizada. Parece que a maldade humana, num processo de auto-engano, de modo inconsciente, elege Deus como aliado de suas práticas. Quando isso acontece, não há limite para a perversidade humana. A leitura cuidadosa dos evangelhos nos revela que Jesus, ao proclamar a chegada do reino, marcado pela graça e pelo amor incondicional do Pai, confrontou essa enfermidade da alma que leva a sofrer o judaísmo da época e tem feito sofrer a igreja cristã e evangélica dos nossos dias. A doença é a mesma. Ela é mortal, ela está em mim, ela está em você. Ela precisa de cura, ela precisa de salvação. Então, enquanto corpo de Cristo, quais são as atitudes que nos levam a fazer parte dessa doença autoimune dentro da igreja, dentro da nossa casa, dentro do cristianismo e aquilo que a gente tem conhecido de Jesus e tem praticado. Que fica de reflexão. Vamos fazer uma oração agora. Grandioso e eterno Deus, aqui estamos na Tua santa presença, ó Pai. Te convidamos para fazer parte deste momento, mas também das nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito nos guie, nos dê entendimento e sabedoria para lidar com o dia a dia, para ouvir a Tua voz e ser muito mais parecido contigo. Te entrego, Senhor, a vida de cada uma das pessoas que estão aqui presencial ou na internet, que elas possam ouvir a Tua voz e, reconhecendo, elas se acheguem mais próximo de Ti. É isso que eu te peço, em o nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos todos nos colocar de pé e vamos louvar o nome do Senhor nessa manhã. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Não precisamos temer, porque Ele é com a gente. Não tenho dom, não tenho palavras, não tenho acorde que me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você. Havia um silêncio que mostrou os meus vícios. Me agarro, contigo vem.
Eu sei onde estou, Senhor. Sei onde estou. Olhando pra mim, posso saber que nada sou. Grita pra ele. Eu grito pra ti, ó Deus, vem me socorrer. Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer. O Senhor é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. É Ele quem diz aquilo que eu preciso. É Ele que conhece o meu e o seu coração. As palavras da vida eterna ditas por Jesus Cristo serão ditas e continuam sendo ditas hoje, nesse lugar. O Senhor te trouxe até aqui porque Ele quer dizer para você as palavras da vida eterna. Porque Ele conhece você, Ele conhece o seu coração. Ele é o seu socorro. Para onde iríamos, Senhor, se não fosse o Senhor e as tuas palavras? Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Ele é o Deus que te trouxe até aqui porque Ele quer falar ao seu coração e dizer as palavras da vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna.
vida. O Deus, enche-me, enche-me até transbordar. Pão do céu. É Ele que sacia a nossa sede, que mata a nossa fome, fome de sede, fome de justiça. Ele é o Deus que coloca a gente no lugar onde todos nós vamos olhar uns para os outros e vamos reconhecer a nossa humanidade uns nos outros. Porque Ele nos colocou diante de uma grande mesa, onde todos são recebidos de igual forma. Se você sente fome, é na mesa de Deus que a sua fome é saciada. Porque Ele é o Deus que te conhece e que te serve com amor, graça e misericórdia na mesa do reino. Fui convidado à mesa e vim reconhecer aqui. Eu não vim sozinho. Comigo trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber a graça nos chamou, Senhor.
Senhor nosso Deus, como é bom saber que existe lugar pra gente perto de Ti. Senhor, que o Senhor possa nos dar essa confiança hoje, que o Senhor nos olha, de que o Senhor ainda acredita na gente. A gente entrega a nossa vida nas Tuas mãos para que o Senhor fale, para que a gente tenha certeza de que hoje o Senhor falará conosco. Senhor, que essa música ela entre no nosso coração e ela faça parte da nossa vida, Senhor. E a gente te pede, Senhor, ouvidos abertos para ouvir a Tua voz, que o Senhor nos use. Em nome de Jesus, amém. Amém. Olá, muito bom dia para você que está aqui com a gente no Teatro UOL em São Paulo. Obrigada também a você que nos acompanha através da internet. É muito bom ter você aqui. Nosso desejo é que você tenha hoje um encontro com a pessoa de Cristo, através da música, através da oração, através da palavra e através das pessoas também. Bem, hoje a gente inicia aqui uma nova série na comunidade. E vai ser um assunto aí muito difícil, delicado. E esse aí é, quem sabe, o sermão mais desafiador que eu já fiz. A gente vai falar o que não te contaram sobre o cristianismo. Diferente da Bíblia, porque a Bíblia não esconde nada, né? Ela fala as coisas boas e as coisas ruins de cada personagem, de cada situação. Agora, quando a gente fala sobre nós, cristãos, aquilo que a gente fez de errado, a gente não conta, a gente justifica, minimiza, ou muitas vezes nem sabe o que fez de errado na história. É importante lembrar que eu ainda continuo sendo cristã. Eu ainda continuo sendo uma pastora cristã. Então, a ideia aqui não é atacar o cristianismo, mas é da gente conversar como que a gente pode agora não repetir aqueles erros que a gente cometeu no passado. Como que a gente pode construir uma religião que reflita Jesus e os ensinos que Ele deixou para a gente? Mas antes disso, eu preciso agradecer. Muito obrigado por esse lugar aqui. Tem um espaço que eu posso pregar, que eu posso pastorear, isso significa muito. Só pelo fato de ser mulher, a gente já não pode aí assumir nenhum cargo de liderança espiritual em muitas igrejas por aí. O âmbito que uma mulher ocupa é restrito, em geral limitado a ser esposa e mãe. E se essa mulher não cumpre com esse roteiro, muito provavelmente ela será invisível dentro da sua comunidade religiosa. Ainda mais se ela tiver aí mais de 30 anos, né? Bem, eu não cumpri com o roteiro que a sociedade, que as minhas tias esperavam de mim. Não cumpri por livre e espontânea preguiça. Gente, existe todo um negócio, todo um processo, uma entrevista de emprego, um MBA para você conhecer alguém. Então, não é por ideologia. Nossa, que agora você quer ser Paulo, porque foi Paulo que falou que é melhor ser solteiro para pregar o evangelho. Não, eu não sou Paulo. Só se for um Paulo preguiçoso, aí eu concordo com você, eu seria Paulo. Mas existia um tempo em que eu estava animada aí para conhecer pessoas. Nessa época, eu conheci alguém que eu achei muito interessante. Interessante é uma palavra ótima, né? Porque não diz absolutamente nada. Ele era bonito. Não sei se para o padrão mundial, mas para o meu padrão era bonito. Inteligente, agradável, uma pessoa boa para conversar, só que ele era ateu. Um dia, eu perguntei para ele quais eram as coisas que ele achava importante na vida, quais eram os valores dele. E ele me falou. Eu não me lembro se eram mais coisas, mas eu me lembro de 3 coisas. Primeira, eu quero cuidar do meu corpo para ter a melhor saúde possível, para viver nas melhores condições possíveis até X anos. Colocou até um prazo mínimo de anos que ele esperava viver bem e tal. Segunda coisa, eu quero ganhar mais do que 4 dígitos. A terceira coisa era, eu quero ler os melhores livros, ter contato com boa literatura, não só com as coisas da minha área de trabalho, mas ter contato com a arte, com aquilo que é belo, contato com a natureza. E eu achei aquilo
aqueles valores muito bons. E ele falava para mim assim, olha, a gente quer as mesmas coisas, só a nossa motivação que é diferente. Você vai para a academia e você enxerga o seu corpo como o templo do Espírito Santo. Já eu vou para a academia, visualizo Schwarzenegger e esse é o meu foco, esse é o meu ideal. E ele me passava bons livros, boas referências, mas eu vi que existia, como você já pode imaginar, um abismo ali, né? Uma pastora e um ateu não combina. Então, eu decidi ir e terminar o que eu não tinha nem começado, né? Então, cheguei para ele e disse assim, então, veja bem, acho melhor a gente não ficar junto. Daí ele me respondeu, eu entendo. Você nasceu no Brasil. O Brasil é um país cristão. É mais do que esperado que você também seja cristã. Daí ele falou depois uma frase que acabou comigo ali. Mas, com o passar do tempo, você vai estudando, vai tendo mais acesso à informação, mais acesso ao conhecimento e vai desconstruindo essas crenças. Então, se daqui a uns 2 anos, por acaso, você virar agnóstica, você me liga. Em outras palavras, ele me chamou de burra. Você não sabe de nada, mas você vai estudando, você vai entendendo e você vai vendo que não faz sentido o cristianismo. E quando você entende isso, você cai fora. E isso soou prepotente para mim. Ele estava errado, muito errado. Mas eu entendo também aquilo que corroborou para a fala desse menino ser verdade na vida de muitas pessoas. Isso acontece porque existe dentro do cristianismo uma lacuna grande entre aquilo que foi pregado por Jesus e aquilo que foi feito por seus seguidores no decorrer da história. Esses lapsos, essas incoerências, elas começam lá no início da história do cristianismo. O nosso primeiro golpe foi na religião mãe do cristianismo, o judaísmo. É uma grande ironia da gente pensar como é que um movimento judeu, seu fundador Jesus, judeu, os primeiros cristãos, judeus, como que esse movimento se torna um movimento antissemita? Vários escritores cristãos descreveram os judeus como vilões, como inimigos, Jerônimo, Agostinho, Ambrósio e muitos outros. Com isso, eles abriram o caminho para a perseguição e para a morte de muitos judeus. Exílio, banimento, conversões forçadas, execuções em massa. Os cristãos espalharam vários mitos sobre os judeus. Falaram que eles eram os culpados pela morte de Cristo, que eles realizavam assassinatos em seus rituais, até que os judeus passaram a serem vistos como a própria personificação do mal. Nas caricaturas, eles eram desenhados da mesma forma que o demônio. As mesmas orelhas, o mesmo nariz, e diziam até que eles tinham o mesmo cheiro que o diabo. O diabo cheira enxofre, o diabo tem um cheiro ruim, então existe um cheiro de judeu, que é um cheiro ruim. Essas crenças, elas foram se espalhando entre os cristãos. E na Idade Média, os judeus eles foram acusados de serem os causadores da peste bubônica. Segundo esses boatos, os judeus teriam envenenado os poços que os cristãos bebiam água, e esse teria sido o início da peste. Pensando no dinheiro, os cristãos se ampararam dessas crenças e usaram a ansiedade e o pânico da peste para matar muitos judeus e para ficar com seus bens, com as suas posses. Anos depois, na Segunda Guerra Mundial, a mesma ambição levou os cristãos alemães nazistas a saquearem as casas dos judeus e a os levarem para as câmaras de gás. Hoje, existe um fetichismo no meio cristão em relação ao judaísmo. Vários elementos judeus são importados e incorporados nos cultos. Existe um sionismo no meio cristão, e isso causa muita dor e sofrimento para os muçulmanos e para os cristãos palestinos que têm as suas terras tomadas por esse movimento cristão que apoia os assentamentos judeus. Essa ideia de que Deus escolheu uns e deixou outros no seu desagrado, isso foi a essência do sentimento antissemita no passado. E esse sentimento continua sendo revivido ainda hoje. Muitos cristãos abraçam uma teologia antissemita. O Antigo Testamento é a religião de um Deus, é uma religião primitiva, de um Deus bravo, de um Deus austero. Agora o Novo Testamento é a religião mais madura, um Deus bom, para um povo mais preparado que aquele do deserto.
tem uma doutrina que se chama supersessionismo. De acordo com essa doutrina, Deus escolheu os judeus, mas os judeus foram rejeitados. E agora nós substituímos os judeus, nós somos o povo escolhido. E através do apoio que a gente dá para o Estado de Israel, o fim dos dias irá começar. E os judeus agora poderão escolher entre se converter ou ir para o fogo do inferno. Perceba que é o mesmo sentimento. De enxergar os judeus como detratores, como infiéis, de enxergá-los como objeto. Ou você se converte, ou você morre. O antissemitismo não foi um imprevisto na história. Não foi algo pontual. Aconteceu uma vez, foi um deslize. Não. Ele parece mais como uma teoria da conspiração, que vai sendo passada de geração para geração até ganhar voz em grupos específicos. Hoje existe um renascimento de movimentos neonazistas no Brasil e no mundo. O cristianismo foi essa rede de transmissão de ódio e mentira sobre os judeus. E em muitos lugares, ele ainda continua sendo. Jesus era judeu, professava essa religião, mas ele vira para os seus companheiros, lá em Mateus 23, verso 15, e diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um convertido, e uma vez feito, vocês o tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Jesus disse: vocês estão tornando as pessoas piores com os ensinos de vocês. As pessoas para quem Jesus falou eram pessoas que ensinavam a Bíblia da época. Mas olha só, ensinar a Bíblia não é uma coisa boa? Eles tinham poder, tinham autoridade, tinham influência, mas o resultado era nefasto. Hoje, muitos líderes cristãos utilizam a expressão "é bíblico". Essa expressão "é bíblico" chega a ser até uma palavra mágica que torna qualquer assunto, qualquer questão inquestionável. Eles usam o termo "é bíblico" não para fazer a vontade de Deus, mas para defender os seus próprios interesses, as suas próprias ideias. Isso não é a palavra de Deus. Isso é a sua interpretação baseada nos seus preconceitos e no seu autoritarismo. Quanto mais devotos ficamos, mais teimosos e menos ensináveis nos tornamos. A gente se coloca numa posição de superioridade. E quem não pensa como nós é visto como nosso inimigo, é visto como a nossa ameaça. Então a gente precisa ir lá para defender os nossos ideais e para calar a boca daquela pessoa. A palavra heresia, que você pode ter ouvido por aí, não tinha essa conotação ruim como ela tem hoje. É uma palavra neutra. Vem do grego heresia e quer dizer escolha. Então, herege era quem escolhia diferente. Essa palavra começa a ter um sentido ruim no século IV. Foi aí que os cristãos não conformistas começaram a ser vistos como apóstatas. A igreja cristã condenou várias pessoas pelo crime de heresia. Lutero, Galileu, Giordano Bruno. O crime de heresia podia levar à morte. E com o herege você podia fazer qualquer tipo de crueldade. A igreja inventou vários instrumentos de terror, várias formas de matar diferente. Lembrando que os hereges não eram só inimigos da igreja cristã, mas do império cristão. Essa união diabólica entre religião e poder causou uma onda de violência que nos impacta até hoje. Os hereges deveriam ser aniquilados. Quem lesse seus escritos deveria ser morto também. Todos os reformadores de sucesso foram perseguidos. Mas é assim que a reforma protestante alcança o poder, ela usa da mesma violência. A reforma protestante não reforma a violência, mas perpetua essa violência. Assim que a reforma protestante tem a oportunidade, ela usa dessa mesma violência para suprimir os cristãos não conformistas. Com o tempo, o cristianismo começa a se comportar como um império totalitário que controla os santos, que quer poder e que exige autoridade. A igreja não apoiou só Roma, mas todos os impérios que se seguiram. Agora, cada império pode contar aí com a bênção da igreja para qualquer decisão que tomasse. A igreja prometeu o perdão dos pecados para quem fosse para a guerra. E assim, milhares de devotos se lançaram nas cruzadas para converter ou matar os muçulmanos. A sede da igreja pelo poder não parou nas cruzadas, mas ela continua no mundo novo,
para os povos nativos foi dada essa mesma opção: se converta ou morra. O Papa Nicolas IV, ele escreveu um documento que se chama Doutrina do Descobrimento. De acordo com esse documento, ele dava permissão para se colonizar o mundo inteiro, espalhando a fé cristã. O resultado você já sabe: escravidão, estupro, morte, tudo isso feito aos milhares, em nome do Evangelho. A gente estima que só aqui no Brasil, 56 milhões de indígenas foram mortos em 1500. Fora isso, outros milhares de povos nativos sofreram genocídio ao redor do mundo e outros milhões de seres humanos foram sequestrados na África e levados em condições insalubres, desumanas para o Novo Mundo, para serem explorados pelo resto da vida. Muitas pessoas falam que esse foi um projeto político-econômico e o cristianismo não esteve envolvido nisso. Mas sim, o cristianismo esteve muito presente, fortalecendo essa estrutura de poder. A mensagem de Jesus, de ir por todo mundo e fazer discípulos, se tornou ir por todo mundo e fazer escravo todas as nações. Existe um sermão que eu acho extremamente atual. Ele é de Frederick Douglass, só que ele é de 1852. E ele fala como que a igreja da sua época ela se tornou apenas uma cerimônia, apenas um culto, uma cerimônia, um ritual. Você não precisa mais de benevolência ativa, você não precisa mais de justiça, você não precisa mais de amor. Esse culto, essa cerimônia, ela pode ser conduzida por qualquer pessoa, inclusive por quem não dava pão para o faminto, para quem não dava abrigo para o desabrigado. E ele diz, essas pessoas são maldição, não bênção. E ele estava falando das pessoas que conduziam os cultos, mas que continuavam apoiando a escravidão. Eu quero ler um trecho desse sermão com vocês. A igreja nesse país não é só indiferente às maldades cometidas, mas ela toma o lado do opressor. Muitos dos teólogos têm vergonhosamente sancionado o sistema escravocrata usando a Bíblia e a religião. De minha parte, eu diria, bem-vindo ateus, bem-vindo infiéis, bem-vindo qualquer outra coisa, menos bem-vindo o evangelho pregado por esses teólogos. Esses ministros fazem religião com um coração duro, frio, não tendo nem os princípios de ação corretos, nem um cerne de compaixão. Eles tiram a beleza do amor de Deus e deixam a religião na sua forma mais repulsiva, dura, horrível. É a religião dos opressores, ladrões e assassinos. É a religião que divide as pessoas em castas e diz à pessoa que está presa em correntes, fique aí. Que fala para o opressor, continue oprimindo. É a religião que agrada a todos os bandidos e escravocratas do mundo. Esse sermão é forte. E o que torna ele ainda mais verdadeiro são relatos dessa mesma época, que falam de pessoas que tinham passado por incríveis experiências de conversão, mas que continuavam explorando os seus escravos e usando a Bíblia. Lá em Lucas 12:47 diz assim, aquele servo que conheceu a vontade do seu senhor, mas não se aprontou nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Você não fez o que eu queria? Então você vai apanhar, porque está escrito na Bíblia. E batia na pessoa até verter sangue. Hoje, a gente não tem escravos. Mas a gente trata funcionário como escravo. A gente tem política de branqueamento em empresas. É muito mais difícil de um negro conseguir as mesmas oportunidades de emprego. E é muito mais fácil de um negro levar um enquadramento da polícia. Isso não é vitimismo. A escravidão no Brasil foi uma das maiores no mundo, tanto em tempo, em período histórico, quanto em extensão. E nós continuamos fortalecendo o racismo quando cerceamos a música, a cultura negra nas igrejas. Quando representamos os personagens bíblicos somente com aparência branca, não levando identificação e representatividade para as pessoas cristãs negras, que são a maioria no nosso país. Em Gálatas 3:28, diz assim, portanto, não há judeu nem grego, não há escravo nem livre,
Não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Cristo Jesus. A Bíblia diz que em Jesus não existe diferença. Em Jesus somos todos iguais. Mas nós, com a nossa religião, a gente continua fazendo aquilo que Frederick Douglass condena. A gente continua dividindo as pessoas em castas. Se a gente for ligar os pontos da história, o mesmo jeito que a Bíblia foi usada no passado para justificar a escravidão, é o mesmo jeito que a gente usa a Bíblia hoje para mascarar, por exemplo, o nosso preconceito contra as mulheres. Esse método, esse jeito de usar as passagens da Bíblia, é a mesma forma como a gente faz para esconder o nosso ódio pela comunidade LGBT+. Em 2008, eu fui para um projeto denominacional fora do país. Lá eu conheci um rapaz a quem eu vou chamar de Jacob. O Jacob trabalhava no mesmo projeto que eu, não era uma pessoa próxima a mim, mas eu tive algum contato com o Jacob. Depois de um tempo, eu fiquei sabendo. O Jacob morreu. E eu achei aquilo muito estranho. Como assim o Jacob morreu? Garoto novo, morreu de quê? O que aconteceu? Ele contraiu HIV, mas ele decidiu por não fazer o tratamento de HIV. Ele era gay. E ele pensou que se Deus poderia livrar ele daquele mal, mas se Deus não o livrasse, ele preferia morrer. Ele era gay, não podia deixar de ser quem era. Então, ele preferiu morrer do que pecar contra Deus. E aquela história horrorosa, com uma interpretação ainda pior, foi sendo passado de pessoa para pessoa. E para muitas pessoas, ele morreu como mártir. Ele pediu perdão para Deus e agora morreu em paz. Mas eu me pergunto, né? E se fosse alguém próximo a essas pessoas, será que eles teriam a mesma reação? Se fosse um filho, se fosse um irmão, será que as pessoas reagiriam da mesma forma? Infelizmente, ainda hoje, existem pessoas que preferem que seu ente querido morra do que seja parte da comunidade LGBT+. Foi a partir dessa história que eu comecei a me perguntar: que religião é essa que a gente tem transmitido? Deus, lá no início, lá no Éden, ele cria a vida para que gere mais vida. João 10 fala assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. De alguma forma, a gente criou uma religião que gera morte. Esse menino cometeu suicídio. Simples assim. A religião pregada dessa forma, os projetos de cura gay, os versos bíblicos usados dessa forma têm levado muitas pessoas a estados emocionais miseráveis. Não são poucas as histórias que terminam em suicídio. As pessoas, elas não querem mais viver. Elas se sentem culpadas por existir. E a gente segue a vida, a gente segue o barco como se tivesse tudo bem. Como se essas pessoas nem existissem. E eu fico me perguntando, será que para Jesus está tudo bem? Será que ele está feliz com o jeito que a gente tem usado a Bíblia? Depois da gente conversar sobre todos esses desastres dentro do cristianismo, quem sabe você pode estar se perguntando, se você sabe de tudo isso, por que você ainda continua cristã? Em João 12:32 diz assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Eu já morei em vários lugares, já estudei, já li muita coisa, já tive contato com outras religiões, mas eu nunca conheci uma pessoa mais interessante do que Jesus. Jesus é como diz o Evangelho de João, Jesus é atraente. Eu sei que com a nossa teologia, com essa nossa tendência de sistematizar todas as coisas, de conhecer os pormenores de Deus, porque agora a gente virou doutor em Deus, né? A gente sabe tudo sobre Deus, a gente sabe as preferências desse Deus, que inclusive são as mesmas preferências que as nossas. Não é engraçado isso? A gente construiu um Deus irrelevante, desinteressante, insosso, mas Jesus não é isso. Jesus é envolvente, Jesus é profundo. No livro O Jesus que eu nunca conheci, de Philip Yancey, ele diz que o Jesus dos evangelhos pode ser tudo, menos chato ou previsível. Você nunca sabe direito o que vai acontecer na história. Uma hora Jesus faz um monte de milagres. Outra hora
parece que o poder dele fica bloqueado devido à incredulidade das pessoas. Um dia ele dá detalhes da sua vida, outro dia ele diz assim que não sabe de nada, nem o dia nem a hora. Para alguns ele fala claramente que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias. Para outros ele faz sinais e diz assim, olha, não conta nada para ninguém, não fala quem eu sou. Esse Jesus não parece ser o mesmo que a gente enclausurou nas igrejas. Ele ia onde os religiosos não iam, ele andava com pessoas de reputação duvidosa. Deve ser porque ele mesmo não tinha uma reputação, uma fama muito boa. A genealogia dele tinha lá os seus problemas. Tem uma coisa que Jesus fazia que ninguém mais fazia. Ele perdoava. Perdoava pecados. Um Jesus muito inocente, sabe? Insiste em ficar perdoando as pessoas. Ele era doce, gentil com os outros. Mas com aquele pessoal que era mais respeitado, com as autoridades religiosas, ele parecia ser até um pouco sem educação. Batia de frente. Nunca conseguiam pegar ele nas perguntas. Esse Jesus é tão atraente, tão lindo. Eu tenho alguns amigos que dizem assim, tá, tudo bem você acreditar em Deus, mas agora você acreditar em um Deus pessoal, aí já é muita coisa. O Deus pessoal Jesus é a pessoa mais maravilhosa que já me apresentaram. Por ele vale a pena trocar de profissão, trocar de país, vale a pena largar tudo para abraçar esse Jesus. Eu sei que todas as religiões a gente pode encontrar coisas bonitas. Cada tradição religiosa tem sim os seus tesouros. Buda fala para a gente escolher o caminho do meio. As religiões indígenas falam de um homem muito integrado com a natureza e esse é um conceito muito bonito. Mas o conceito de graça que eu encontro na Bíblia e mais especificamente na pessoa de Jesus, isso eu não encontrei em nenhuma outra religião. Para mim, o que é atraente não são as ruas de ouro, não é o galardão. Mas é esse Deus que faz de tudo e não quer nada em troca. Tudo que eu vejo de bonito na arte, na música, na literatura, eu ligo com esse conceito. Quando uma amizade é de graça, quando uma ação é de graça, quando um afeto não busca retribuição, isso é o que existe de mais bonito que eu consegui enxergar. E isso me lembra Deus. Eu tenho uma amiga muçulmana que a gente já passou aí várias horas conversando sobre religião, já virou até quase noite debatendo religião, e a gente conseguiu encontrar vários pontos de conexão entre o islamismo e o cristianismo. Mas teve um dia que ela disse assim, olha, mas tem uma coisa que não entra na minha cabeça, que nunca vai entrar também. Eu perguntei, o que seria, né? Vocês acreditam que Jesus é Deus, né? Sim, a gente acredita. Tá. Mas se Jesus é Deus, se ele é o Deus criador que fez todas as coisas, que tem poder para tudo, como que ele, tendo poder para tudo, ele permite que as criaturas que ele mesmo fez o matassem na cruz? O machucassem? Não tem como Deus permitir um negócio desse, não. Eu disse, realmente, Jesus é o Deus que permite ser machucado, é o Deus que permite ser ferido, é quem tem poder para tudo, mas permite que zombem, que façam piada. É o Deus que permite ser rejeitado. Esse Jesus é o Deus que não tem lógica. É aquele que, mesmo sabendo o que vão fazer com ele, entrega o coração. É o Deus que permite ser envergonhado. Porque cruz é sim vergonha. Cruz é vexame, cruz é morte de bandido, morte de gente indigna. É por causa desse Jesus, é por causa desse Cristo que eu ainda continuo sendo cristã. Por causa de Jesus, o Deus que não tem explicação. Eterno nosso Cristo, a gente confessou aqui vários pecados que cometemos como povo, Senhor. A gente fez muita coisa ruim na história. A gente machucou muita gente e a gente continua machucando. Senhor nosso Deus, tem misericórdia de nós. Que a nossa religião leve amor, leve cura, leve recomeço para as pessoas. Que a gente possa ser o sal da terra, que a gente possa ser a luz do mundo, que a gente possa te conhecer a cada dia, que cada dia a gente possa entrar nesse mistério com curiosidade de saber quem o Senhor é, para que a gente saia mais parecido contigo. Troca o nosso coração, muda a nossa vida.
Que a nossa religião seja mais parecida com aquilo que o Senhor nos ensinou. Que a nossa religião seja mais parecida contigo, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, não porque a gente merece, mas porque a gente acredita em tudo que o Senhor já fez por nós. É por isso que pedimos em nome de Jesus. Amém. Nada é igual ao seu redor. Tudo se faz no seu olhar. Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar? Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse,
Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Até semana que vem.